Dani, você está aqui, Dani. É onipresente, meu filho. É? Pastorinha Érica conosco, né? Glória a Deus. E juntos nós vamos receber a palavra do Senhor, como aquele que vem em nome do Senhor. Libera sobre ele nesse momento as bênçãos do Senhor. Estenda as suas mãos. Senhor, nós agradecemos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, termos o privilégio de nos encontrarmos, reunirmos como igreja para te adorar. E nesse momento, Deus, em que nós entregamos, ó Deus, tanto para o Senhor, do nosso ser, da nossa vida, do nosso louvor, da nossa adoração, de quando os nossos pequeninos também estão ali reunidos em cultos, os nossos ministros, entregando para o Senhor aquilo que temos, ó Deus, a nossa adoração. Mas nessa hora nós temos o privilégio de ouvir a Tua palavra. E nós recebemos o pastor Ricardo como aquele que vem em nome do Senhor Jesus, como aquele que vem para trazer a palavra do Senhor Jesus, como aquele que vem enviado pelo Teu Espírito, ó Deus. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco. Ah, Paizinho, como precisamos ouvir a Tua voz. Como o nosso coração necessita do Senhor. E nós queremos te ouvir, sim. Queremos dar, Senhor, os nossos ouvidos para que o Senhor fale conosco, porque somos a Tua igreja. E o Senhor é aquele que nos convida, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. E nós queremos sim ouvir, ó Deus. Toma o Teu filho nas Tuas mãos. Envolva-o, ó Deus, com a Tua graça, com poder, com a Tua glória, com autoridade, com liberalidade, Senhor, em nome de Jesus. Com liberdade na Tua presença, Senhor. Com alegria, Senhor, para trazer a Tua palavra. Capacita mais e mais o Teu filho. Usa-o poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado. Gente, boa noite. Primeiro, eu gostaria de dizer assim que o privilégio de estar aqui, com certeza, é meu. É sempre um privilégio muito grande conhecer mais uma parte da minha família, porque nós somos irmãos, não é isso? E todos nós aqui desejamos o mesmo destino, que é o céu. E assim, eu me sinto muito honrado, estar aqui com vocês hoje, e poder liberar uma palavra para o nosso coração. Palavra essa que, com certeza, o Senhor já ministrou meu coração, porque eu entendo que quando nós ministramos alguma coisa, nós precisamos primeiro ser ministrados. Porque eu creio que quando Deus ele fala comigo, Ele também falará através de mim. Então começa comigo e dessa forma chega ao coração dos irmãos, à vida dos irmãos, aqueles que estão no presencial, aqueles que estão ali online. E o nosso Deus é um Deus que Ele se manifesta de uma multiforma e graça. E eu tenho certeza que essa noite vai ser uma noite assim muito top, onde o Senhor vai falar com a gente, amém? Assim, o pregador é meio limitado. Eu sou pastor de igreja, né, irmãos? Assim, eu costumo falar muito isso, que eu não sou assim um conferencista, talvez eu não sou um cara que tenha uma oratória muito bacana, mas eu sou um pastor de ovelha, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de me envolver com pessoas, eu gosto de ser intencional naquilo que eu faço, eu gosto desse negócio de igreja é bom demais, né? Esse tempo de pandemia foi um tempo para tratar muita gente, né? E quantas pessoas, né, adoeceram espiritualmente, não só pela doença em si, mas quantas pessoas falando que não precisam mais vir à igreja. Como isso, gente? Igreja é bom demais, rapaz. E eu quero agradecer por estar aqui. Meu nome é Ricardo, eu sou casado com a Luísa. A Luísa, ela não pôde vir porque nós estamos congregando ali na Segunda Igreja Batista em Campos, né? Eu não sou pastor ali, não tenho, assim, nenhum ministério ali, não exerço nenhuma liderança ali, porque, como foi falado aqui, eu vim para Campos, eu vou perder esse tempinho falando sobre isso, que eu acho que não é perder, é investir, né? Um pouquinho sobre a minha vida. Eu vim para Campos no ano de 2008 fazer o seminário, e
terminei o seminário no ano de 2012. Em 2012 eu tive que aguentar o Joneres 4 anos, né? E a Thaís ajudou a gente. Então, suportei o Joneres ali durante 4 anos. E suporta até hoje, né? Até hoje. E do ano 2012, Deus nos chamou para irmos para São Francisco, pastorear ali a primeira igreja batista em Boa Sorte. Ficamos ali durante quase 9 anos, né? Pegamos uma igreja muito machucada, a igreja tinha passado por um processo muito difícil de divisão, e no interior assim é muito complicado, porque quando acontece isso, famílias se dividem, né? Famílias se dividem. Então, foi um processo muito difícil durante 3, 4 anos, mas só que nós morávamos aqui e íamos todo fim de semana para lá. E eu trabalhava no Colégio Batista, eu trabalhava ali na área do ensino religioso, da capelania, e a minha esposa também trabalhava no colégio, num outro colégio. E conseguimos ficar 3 anos nessa, né? A gente ia sexta-feira, voltava domingo à noite para segunda-feira estar, durante a semana toda no colégio trabalhando, íamos sexta-feira e não suportávamos mais isso. E Deus falou assim, ou vocês me entreguem à igreja ou vocês se entreguem 100% para ela. E aí Deus falou com a gente, larga tudo e vai para lá. E assim fizemos, né? Largamos tudo, rapaz, tinha acabado de reformar a casa, rapaz, a casa estava linda. Ei, Wendel, difícil. Mas fomos para São Francisco, foi um tempo muito lindo. Nós transicionamos ali a igreja para uma visão celular. Assim, foi muito lindo tudo que realizamos ali. Mas nós entendemos também que precisávamos respeitar o tempo de Deus para a nossa vida. E nós precisamos. E ficamos quase 9 anos ali. Podemos contribuir. Retornamos para Campos. Já tem 8 meses. Estamos ali na segunda igreja congregando ali na segunda igreja. E esperando em Deus para saber o que Ele tem para a nossa vida. Porque tem que ser dele, não tem que ser do homem. Porque se ministério fosse emprego, com certeza eu já estaria empregado. Mas eu entendo que tem que ser Deus. Se não for Deus, não tem como. Se eu quisesse ser um profissional em qualquer outra área, eu seria, porque eu tenho capacidade para isso. Eu tenho força para isso, eu tenho inteligência para isso. Poderia trabalhar em tantas outras áreas. Mas Deus me chamou para ser pastor. E eu entendo que o pastorado, o ministério, é algo muito de essência, é algo muito específico. E a gente precisa entender o que Deus tem pra gente. Amém, meu povo? Glória a Deus. Então aí vocês conheceram aí um pouquinho da nossa história, da minha história, da história da Luísa também. Deus, Ele tem uma palavra para o nosso coração. E antes de entrar assim definitivamente no que eu quero falar com vocês, eu quero abrir um pouco o meu coração para vocês aqui sobre algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu entendo que a igreja é um lugar também de compartilhar, não só a palavra, mas as nossas experiências. Eu tenho percebido que presta muita atenção nisso, tá, irmãos? Que existem palavras que se nós pegarmos elas podem virar uma chave na nossa vida. Palavras, detalhes, coisas que às vezes nós não percebemos, mas são detalhes que nos impulsionam e mudam a nossa história. Eu e você, nós precisamos estar atentos para o que Deus está fazendo nesse tempo. Nós precisamos estar atentos com as estações que Deus tem para a gente. Engraçado, semana passada estava uma chuvarada doida. E aí a gente tira guarda-chuva, casaco, e esfriou. Não só choveu, porque esfriou, gente. O Wendel de moto estava frio? Esfriou, e quando a estação muda, quando o tempo muda, quando o clima muda, a gente logo vai se adaptar para enfrentar aquela realidade. Quantas vezes eu saí de casa, estava chovendo e de repente esquentou. Nós precisamos ficar atentos para o que Deus está fazendo. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. E a gente precisa estar atento a isso. Nós precisamos ter algo que eu chamo de percepção da nuvem. Nós precisamos ter a percepção da nuvem. O povo de Israel era muito engraçado como Deus ele tratava com o povo, e uma dessas formas que me marca muito era aquela questão da nuvem. Quando Deus ele queria que o povo se movimentasse,
a nuvem se movimentava. E o que o povo tinha que fazer? Ele tinha que acompanhar E quando a nuvem parava, o que o povo fazia? E quando ela então voltava a se movimentar, o povo Nós precisamos estar atentos e ter a percepção da nuvem. Onde Deus está querendo nos levar, o que Ele está querendo fazer com cada um de nós, as estações estão mudando, as coisas estão mudando, e tem muitas pessoas que querem ficar parados, estagnados, vivendo uma inércia espiritual. Eu entendo, se nós queremos alcançar resultados diferentes, nós precisamos fazer caminhos diferentes. Nós precisamos usar fórmulas diferentes, para poder chegar a um objetivo diferente. Presta atenção nisso. Eu quero ler um texto com você, Mateus capítulo número 7, por gentileza, abre aí. Um texto conhecido, Sermão da Montanha. Eu quero ser muito devocional com você aqui essa noite, porque eu falei, eu sou pastor de igreja. Pastor de igreja gosta de ler Bíblia, gosta de fazer ponto, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, bem batista. Mateus capítulo número 7, o Sermão do Monte começa em Mateus capítulo número 5, Jesus ali falando das bem-aventuranças. O capítulo 7 já é o finalzinho aí do Sermão do Monte. E aí nós vamos pensar um pouquinho sobre essa palavra tão preciosa que Deus tem para a gente. Isso aqui é a palavra para o povo de Deus. Isso aqui são direções, apontamentos que Deus está dando para o teu povo. Deus está discipulando o povo. Está falando assim, olha, eu tenho aqui alguns ensinamentos para vocês. E aí ele senta o povo e ele começa ali a discipular o povo. Olha, felizes sois vós, bem-aventurados. E aí ele começa a falar um monte de coisa. Mas eu quero caminhar com você lá para o capítulo de número 7. Versículo de número 1. Aqui na minha Bíblia, diz o seguinte esse texto. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Versículo de número 3, gente. Porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E aí vem uma palavra muito dura, né? Que palavra dura. Olha que palavra dura, irmãos. Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Agora eu queria que você desse atenção aqui a partir do versículo de número 7 agora. Um pouquinho mais de atenção. Versículo número 7. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será o que, irmãos? Pois todo aquele que pede e o que busca e aquele que bate, a porta será. Olha isso aqui agora, o verso 9. Que coisa linda. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus, obrigado, Pai, obrigado mesmo, porque o Senhor está aqui. O Senhor é o dono dessa casa, o Senhor é o dono dessa igreja, o Senhor é o nosso Pai. Pedimos ao Senhor, Pai, conduz a gente, possamos compreender na profundidade da Tua palavra o que o Senhor tem a nos revelar essa noite. Fala mesmo ao coração daqueles irmãos que estão aqui, mais uma vez, aqueles que estão nos seus lares, nos seus trabalhos, onde eles estiverem, acompanhando ali pela transmissão online. Que o Senhor os abençoe também. No nome de Jesus, dizemos todos. Que coisa tremenda, que texto poderoso. Jesus aqui,
ele está falando algumas coisas para os seus discípulos. Jesus, ele está falando aqui sobre o valor do caráter humano. Jesus, ele estava com medo aqui de formar alguns religiosos. Jesus, ele estava com medo aqui de lidar com pessoas que se acostumassem a viver uma vida. Mas o que Jesus estava querendo fazer aqui era discipular mesmo. E eu quero abrir aqui um parêntese, uma aspas sobre isso aqui. O discipulado tem se perdido no meio da igreja, irmãos. Por exemplo, eu mesmo, eu me converti no ano de 2002. Infelizmente, eu não tive uma infância, uma adolescência na igreja. Eu tive que experimentar muitas coisas fora da igreja para entender o que Deus tinha para a minha vida. Se eu soubesse que era tão bom ter uma vida com Jesus, eu teria entregue a minha vida muito antes. Mas Deus sabe todas as coisas. E nesse processo da minha vida cristã, se eu parar para pensar, na verdade, eu não fui discipulado. Eu fui, eu até tive pessoas que me ajudaram, mas eu não tive alguém que sentou comigo mesmo e falou assim, olha, é assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz, é assim que se faz. E o que Jesus estava falando aqui para eles era conduta de vida. Olha, é assim que vocês têm que viver. Cuidado com a forma com que você fala dos outros, cuidado como você olha para os outros. Olha como você também tem problemas, como você também tem dificuldades, como você também, cuidado para você, porque você vai ser julgado da mesma forma que você julgar os outros. Olha que interessante. Jesus, ele tem uma intenção aqui de fazer com que seus discípulos, seus seguidores, agradassem o coração do Pai, servissem ao Senhor mesmo, amassem ao Senhor de todo o coração. É por isso que Jesus está investindo esse tempo aqui. Jesus, ele está orientando o povo, ele está ensinando o povo. Ele está falando, cara, cuidado com o comportamento de vocês. Cuidado com o que vocês vão fazer da vida de vocês. Vocês não têm competência de julgar ninguém. Porque, se aportuguesarmos aqui esse texto, Jesus está querendo dizer o seguinte, olha, nós somos tudo farinha do mesmo saco, cara. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém tem o direito de apontar para ninguém. Eu estou vendo uma galera ali fora, ali, ó. Quando eu cheguei aqui, eu percebi eles ali. E se nós não tivermos cuidado, nós temos uma tendência muito grande de achar que porque estamos aqui, nós somos melhores do que eles. Mas existe uma diferença entre eles e nós, é que a graça do Senhor nos alcançou primeiro. Porque se não fosse, Wendel, eu já estive muito pior que eles. E hoje eu estou aqui. Percebe isso, irmão? Jesus está querendo dizer para o povo dele aqui o seguinte, olha, o evangelho é diferente disso aí que vocês têm vivido. O evangelho é diferente disso aí que vocês têm pensado. O que Jesus está querendo dizer para eles é o seguinte, a coisa está se movimentando e vocês precisam estar atentos para viver uma nova realidade de vida. Vocês precisam ter uma percepção do que Deus realmente quer para a vida de vocês. O texto está querendo dizer isso. O que Jesus está querendo dizer para eles aqui, olha, vocês precisam viver um formato diferente de evangelho. O que Jesus está querendo dizer para eles aqui é o seguinte, olha, a fé de vocês, ela precisa ser exercitada. A nossa fé, ela precisa ser exercitada. A nossa fé, ela precisa ser movimentada. Quando a gente fala no âmbito muscular, as fibras, o músculo para desenvolver, ele tem que romper fibra. A fé é a mesma coisa. Para a fé ser desenvolvida, ela precisa romper as fibras. Às vezes a gente ora, eu já vi algumas pessoas orando assim, Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes a gente não sabe o que está pedindo. Quando a gente está falando para Deus, Deus, aumenta a minha fé, a gente está falando o seguinte, me prova. Prova a minha vida. Aumenta a minha fé, me prova, me testa. Porque eu quero ser aprovado no final dessa história. Eu quero dizer a você o seguinte, querido, que essa questão de fé, você precisa ter a percepção de que a tua fé, ela não é um monumento, a tua fé precisa ser um movimento.
Você não pode ser o saudosista da fé, porque eu já fiz, eu não preciso fazer mais. Porque eu já jejuei, eu não preciso jejuar mais. Porque eu subi ao monte, eu não preciso subir ao monte mais. Porque eu me disciplinava e hoje eu não me disciplino tanto mais. Porque antes eu era e hoje eu não preciso tanto mais. A tua fé não pode ser um monumento estático, inanimado, atrofiado. Mas a tua fé precisa ser exercitada, movimentada. E o ambiente que nós vivemos, o contexto que nós estamos enfrentando, tem sido um tempo muito propício para que a tua fé seja exercitada. E aí quando nós vamos caminhando no capítulo de número 7 de Mateus, Jesus está falando para eles assim, olha, vocês precisam avançar o nível. Vocês precisam entrar numa outra atmosfera de maturidade. Vocês precisam viver algo novo. Vocês precisam dar um restart na vida de vocês. Vocês precisam fazer com que as coisas comecem a movimentar dentro de vocês. Porque quando se movimenta dentro, o externo começa a sofrer consequências daquilo que acontece dentro. Às vezes o lar de muitas pessoas não muda porque é o interior que não está mudando ainda. E você percebe que aquelas orientações mais árduas de Jesus, falando, olha, cuidado com o julgamento. Cuidado com o cisco que está no teu olho. Você tem uma trave e está querendo ver o cisco do teu irmão. E Jesus fala com eles assim, olha, vocês agora precisam entrar numa outra atmosfera de realidade espiritual. E aí Jesus conduz eles a uma realidade. Qual é a realidade? É a oração. E aí Jesus começa a falar com eles assim, ó, peçam, batam, busquem. O que Jesus está falando para eles é o seguinte, olha, vocês vão começar a viver uma outra atmosfera quando vocês começarem a se humilhar diante de Deus. Vocês vão começar a viver uma outra realidade, vocês vão dar um start na vida de vocês quando vocês começarem a entender que o que vocês precisam é de dependência, de que o que vocês precisam é se humilhar, vocês não precisam apontar um para o outro. Vocês não precisam julgar um ao outro, vocês não precisam se sentir melhor um ao outro, vocês precisam é se humilhar de um para com o outro. E nesse processo de crescimento, de amadurecimento, de viver uma nova realidade, a oração é primordial. Essa estrada, ou como diz o pastorzão lá, né, o Adonias, ele gosta de falar muito sobre avenidas. Ele fala muito sobre a avenida ministerial, e eu quero dizer agora essa avenida de oração, essa vertente de oração precisa ser uma realidade, porque é um desafio. Irmãos, eu vou falar um negócio muito sério para vocês, eu não sei com vocês, mas isso acontece muito comigo. Em todo tempo a minha natureza, ela quer me afastar de Deus. Em todo tempo a minha natureza, ela quer me levar a fazer o mal que não presta. Em todo tempo eu luto contra isso. Porque naturalmente nós nunca vamos nos aproximar de Deus, porque a nossa natureza é corrompida. É por isso que nós precisamos ser muito intencionais nesse relacionamento. Porque se não formos, nós vamos nos afastando, nos esfriando, e a nossa fé se torna uma fé estática, um monumento. E eu começo a falar de tudo que eu já vivi e fiz, não mais do futuro que eu posso ter em Deus. Se eu pudesse dar um tema a esse sermão, seria vivendo algo novo em Deus. Vivendo algo novo em Deus. E viver algo novo é muito difícil. Eu quero dar um testemunho dentro do que eu falei. Irmãos, foi muito difícil eu sair da igreja que eu estava pastoreando. Foi muito difícil. É porque você sair de um lugar quando está tendo dificuldades é muito mais fácil, porque você entende rapidinho que Deus está mandando você embora. Mas você sair de um lugar que está tudo bem, tudo funcionando, tudo tranquilo, tudo em paz, e aí eu comecei a entender um pouco mais o que é renúncia. Porque renunciar não é você pegar o sapato velho furado, gasto que está na tua casa, é você pegar aquele que você ganhou no Natal, que não usou ainda, e dar para alguém. E viver algo novo em Deus não é fácil, irmãos. Irmão, ser crente não é fácil, você manter a sua vida cristã não é fácil.
Não acho que porque você passa dificuldade, você é a única pessoa que passa. Porque todos nós aqui dentro passamos por dificuldades para manter a nossa vida cristã. É tenso. É difícil. Mas não é impossível. E eu penso que nessa realidade que eu vivi lá, todo recomeço, você viveu um restart, algo novo, uma nova etapa, um novo ciclo, isso gera muita insegurança na gente. É ou não é? Não, gente. Sou um pastor. E eu estou há 8 meses sem ministério, mas eu continuo sendo pastor. Eu continuo cuidando de vidas, tá, irmão? Eu continuo abençoando pessoas, Deus está me abençoando com pessoas também. Eu continuo pastoreando, eu só não sou pastor do local de uma igreja, mas eu continuo sendo pastor. Mas é muito difícil você começar algo novo, é muito difícil. Você dá o primeiro passo, irmão, para mim é muito difícil, eu não sei para vocês, para mim é muito difícil. E todo recomeço gera insegurança. Todo recomeço, ou todo restart, todo início, toda nova caminhada, viver algo novo, gera incertezas e inseguranças. Sabe por quê? Me pergunta por quê. Pergunta por quê? Pergunta com fé aí, irmão. Eu vou falar por quê. Eu tenho coragem, eu vou falar. A primeira coisa é que, por que começar algo novo gera incerteza e insegurança, é porque muitas vezes nós confiamos em nós mesmos. Nós confiamos, muitas vezes nós confiamos na força do nosso braço, e tem muita gente se ferrando com isso aí. Eu quero dizer algo muito sério, pega isso no teu coração, você que está aqui, você que está online. Nem tudo que dá certo foi porque Deus abençoou, cuidado com isso, tá? Tem muita gente entrando em situações, e elas estão dando certo, e estão achando que foi porque Deus abençoou. Existe algo em Deus chamado poder permissivo de Deus. Deus permite. Deus permite porque lá na frente tem uma curva. E lá na frente você vai entender. Cuidado. Nem tudo que parece realmente é. Cuidado. Nem tudo que está dando certo é Deus que está conduzindo. Cuidado. Porque eu estou vendo muita gente quebrar. Eu estou vendo muito casamento acabar. Eu estou vendo muita coisa que era e não ser mais. Sabe por quê? Era de Deus e não é mais? É porque eu achava que era. Porque, na verdade, eu queria. Começar a recomeçar gera muitas incertezas e inseguranças porque nós confiamos na força do nosso braço. Quer ver uma outra coisa que gera incerteza e insegurança na gente? Para começar, é porque muitas vezes nós depositamos a nossa expectativa em pessoas. Pessoas erram, irmão. Pessoas te decepcionam e você decepciona pessoas. Porque nós somos tudo igual. Ninguém é bom. Nós somos assim. Magoamos e somos magoados. Às vezes prometemos e não cumprimos, é assim. Seres humanos. Eu achava muito engraçado isso lá na região, lá em São Francisco, isso era muito sério, porque eu lembro que lá, a época política era uma época muito complicada, porque lá todo mundo precisa disso. Todo mundo precisa da prefeitura, todo mundo precisa do prefeito. E aí eles não fazem concurso público, e as pessoas ficam encabrestadas. Elas são obrigadas a votar naquele que está lá, porque se sair, ela perde. Mas eu quero dizer a você, querido, que o nosso sustento, a nossa segurança está em Deus. E nada vai nos faltar. Sabe por que nós ficamos inseguros às vezes? Porque nós já tentamos outras vezes e não conseguimos. E aí a gente tem medo de tentar de novo. Uma vez eu fui conversar com uma menina que ela optou por uma outra opção sexual. E ela falou foi porque ela teve tantas decepções com pessoas do sexo oposto que ela agora vai tentar se relacionar com pessoas do mesmo sexo para ver se ela não sofre o que ela sofreu com o sexo oposto.
Existem muitas incertezas e inseguranças, porque nós já tentamos outras vezes e não conseguimos, e nós achamos que não vamos conseguir mais. Quantas vezes, irmão, de 31 para 1º de janeiro, nós falamos assim, ano que vem eu faço dieta. Irmão? Aqui não, talvez não, aqui talvez, na comunidade evangélica cura, talvez não. Mas em alguns lugares aí, eu vi pessoas falando, ó, esse ano eu vou fazer um curso profissionalizante, eu quero embarcar. Esse ano eu vou renovar aquele meu curso lá de salvatagem, porque eu preciso embarcar. Esse ano eu vou fazer um curso de inglês. Olha, esse ano eu quero me aprofundar mais na palavra. Esse ano eu quero mais alguma coisa. E não consegue, e aí começa a desanimar, porque não conseguiu. Erros e decepções do passado não podem interferir no seu futuro. Pense nisso. O Senhor é o teu Deus, Ele te toma pela mão direita e Ele te fortalece, porque a palavra dele diz que Ele fortalece o cansado. Às vezes nós não queremos, sabe por que nós temos incerteza e insegurança às vezes de continuar ou de recomeçar? É porque muitas vezes o nosso parâmetro é o outro ou o que o outro. Às vezes nós não queremos recomeçar porque a gente fica olhando para a grama do vizinho, a gente fica olhando para o ministério do vizinho, a gente fica olhando para o carro do cara, a gente olha para a família do cara, nós ficamos olhando para o outro quando eu deveria olhar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Bilhões e bilhões de pessoas nesse mundo, e ninguém tem o mesmo CPF que você, ninguém tem a mesma digital que você, porque você é único. Deus, Ele tem um plano específico para você, irmão. Ele tem um projeto para você e para mais ninguém. E se você não viver o trilho com Ele para alcançar esse objetivo, o teu projeto vai ficar engavetado, cara. Existem pessoas que você vai ganhar para Jesus. Existem vidas que você vai levar cura. Existem realidades que é você que vai mudar. Você vai mudar. E se você não entender isso, você vai viver uma inércia espiritual, cara. As coisas estão se movimentando, irmão. Comparação é igual distração. Cuidado com isso. Porque quando você se compara ou compara, você perde o foco daquilo que você teria que fazer. Quando você tira o olho do teu para olhar para o outro, às vezes pegaram o teu. Foca naquilo que você precisa fazer. Foca, e às vezes, aqui talvez não aconteça, mas isso acontece muito dentro de igreja. Eu não vou fazer porque o irmão não fez. Eu não vou contribuir porque o outro não contribuiu. Eu não vou porque o outro não foi. Aí eu fiz, mas o outro não fez. Ei, o teu compromisso é com Deus, irmão. Você não vai chegar lá por causa do outro, é individual, é a tua correria, é a tua realidade, é a tua intimidade, é a tua essência, é a tua vida. Não negocie isso, não negocie isso. Quer ver uma outra coisa que a gente não consegue, às vezes, recomeçar e dar um restart? É porque a gente tem medo do que vai acontecer. Será que vai dar certo, cara? Que a gente não sabe o resultado final. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Alguém que sabe? Ninguém tem esse poder. Mas o Salmo 37 fala o seguinte para a gente: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. É por isso que você precisa colocar a tua cabeça no travesseiro e deitar, porque o Senhor está cuidando de você. O pau pode estar quebrando, mas eu sei em quem eu tenho crido. Elevo meus olhos para os montes, e de lá vem o meu socorro. Isso não pode ser frase de para-choque de caminhão, irmão. Mas isso precisa ser uma realidade na minha vida e na tua. Quando a gente
comece a compreender a nossa condição diante de Deus. Fala assim, pastor. Fala aí, pastor. Qual é a nossa condição diante de Deus? Você é filho, você é filha. Você é menina dos olhos de Deus. Você é coroa da criação. Você é muito especial, cara. Um sangue foi derramado naquela cruz por tua causa. Você tem um valor imenso, bicho. Você tem um valor imenso. E quando você entende a sua condição diante de Deus, que você é filho, você não é qualquer um, você começa a enfrentar as coisas diferentes, cara. Você começa a falar, isso está acontecendo, mas Deus está no controle, porque eu sou filho dele. Ele é o meu pai. Ele cuida de mim. E Ele cuidará de mim em todo o tempo. João capítulo de número 1, versículo de número 12. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Receba essa identidade em nome de Jesus. Deus enche o nosso coração de esperança. Deus sempre estará conosco. Onde você vê impossibilidades, Deus mostra possibilidades. Irmãos, isso aqui não é discurso. Eu acredito nesse troço. Eu acredito nesse negócio aqui, cara. Eu creio que Deus é Deus do impossível. Eu creio que quando Deus ele abre uma porta, Ele sustenta essa porta. Quando Deus abre uma porta, você não precisa lutar para mantê-la aberta, porque tudo que Deus promove, Ele sustenta. Tudo. Quando Deus abre uma porta, fica tranquilo, passa voado. E não se preocupa, porque ela não vai fechar, porque Ele é fiel. E se Ele abrir, irmão, acabou. Se Ele abrir, o ponto final, irmão. Endemoniado do inferno, não vai. Continue firme no que Deus tem para você. Onde nós enxergamos caos, Deus vê a abundância. É por isso que nós precisamos enxergar com olhos espirituais as coisas. Às vezes o que nós precisamos é fazer assim, elevar o nível, que aí nós vamos enxergar aquilo que Deus quer que nós enxerguemos. A gente precisa elevar o nível. Nós somos seus filhos e Ele é o nosso Pai. E Ele deixa muito bem claro no texto que eu li para vocês. O texto que eu li, Mateus capítulo número 7, a partir do 7, que é onde eu quero dar uma ênfase até o versículo de número 11, Deus ele conduz o povo a orar. Olha, vocês precisam bater, a porta vai abrir, buscar, e papapá, e aquela dinâmica. E Ele diz o seguinte, que vocês não serão frustrados. Porque se bater a porta, se procurar. Então o que ele está falando é o seguinte, vocês, fala comigo, nós não seremos frustrados. Você crê nisso, irmão? O homem te decepciona, Deus não. O texto de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, afirma, peçam e lhes será dado. A grande questão é, o que você tem pedido? Será que o que eu estou pedindo está alinhado com a vontade de Deus para a minha vida ou não? Porque se nós entrarmos nessa de tudo que pedir Deus dá, a gente entra nos sofismas. Como se Deus fosse um Papai Noel. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada, aonde esfregássemos ali, Ele atenderia os nossos pedidos. Mas Deus não dá o que a gente quer, Deus dá o que a gente precisa. Pegou aí, irmão, ou não? É por isso que às vezes tem muita coisa que nós pedimos, mas Deus não faz. Porque Deus sabe que aquilo ali talvez possa ser uma pedra de tropeço para a sua vida.
A grande questão é o que você tem pedido. Onde está o nosso coração quando nos debruçamos diante de Deus para falar: Pai, eu quero te pedir algo. Será que esse algo que eu vou pedir a Deus, será que isso que eu tanto desejo pedir a Deus, está em consonância com a vontade dEle? Porque a oração do Pai Nosso é muito engraçada, porque ela fala algumas coisas ali, e tem uma parte que me chama muita atenção, que diz que seja feita a tua vontade, aqui na terra. Irmão, quando Deus fala no céu, o pau quebra. Quando Deus fala 10.000 anjos, Deus pega o radinho e vai no céu, 10.000 serafins, querubim. E aqui na terra, às vezes ele fala: eu te dei um dom e eu quero que você use esse dom para a minha glória. Rapaz, eu estou tão cansado hoje, rapaz. Eu te dei um emprego e eu preciso que você honre. E aí eu pago tudo. Eu pago tudo. Eu gasto com o que eu não preciso. Deus dá um dia de 24 horas para a gente, e a gente tem coragem de falar que não tem tempo para servir. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A dinâmica é a seguinte, olha: peçam e lhe será dado, busquem e vocês encontrarão. O que você tem buscado, irmão? O que você tem buscado? Sério. Como você tem buscado? Como? Uma das coisas assim, logo quando eu me converti, uma das coisas que me assustava, sabe o que era no Evangelho? É que tinha vezes, irmão, que eu estava lendo a Bíblia, eu fechava com medo. Porque parecia que Deus estava falando comigo ali mesmo, sabe? Ele estava me pegando, me colocando na parede e falava assim: mano, é agora. Perdeu. Deu ruim. E dava mesmo, irmão. E uma coisa que eu acho maravilhosa é que o Evangelho não pode ser só massagear o nosso ego, um Evangelho fofo. Mas precisa também ser um evangelho de confronto, de alinhamento, de realidade, de verdade, de falar para a gente o seguinte: ei, muda a vida de vocês, para de ficar julgando o outro, porque vocês vão ser julgados do mesmo jeito. Ei, para de ficar olhando o cisquinho no olho do outro, porque você tem uma trave no teu olho, cara, se liga. E você só vai mudar essa linha de raciocínio quando você vir para o meu joelho, vem orar, e você começa a me pedir, e as coisas vão acontecendo, e você começa a me encontrar, e as coisas começam a acontecer dentro de você e através de você também. E aí começamos a ter um evangelho maduro, de pessoas maduras, que sabem ouvir o sim e sabem lidar também com o não. Com os elogios e com os puxões de orelha. Está comigo aí, irmão? Bom, o texto que eu adoro, que eu posso até trazer como base para esse ponto, é o seguinte: Jeremias capítulo número 29, fala o seguinte: olha, vocês vão me procurar e vão me achar quando me procurarem de todo o coração. Deus, Ele conhece a gente, irmão. Sabia disso? Para a gente falar com Deus, a gente não precisa mudar de voz. Rapaz, tinha um irmão, quando eu me converti, que eu tinha medo dele. Rapaz, na hora que o pastorzão chamava ele, eu gostaria de chamar aqui o irmão fulano para fazer uma oração. Rapaz, o homem subia, rapaz. Ele enchia o pulmão de ar. Rapaz, aquele homem engrossava a voz. E ele falava: Senhor nosso Deus. Eu falava: caraca, Deus está ali naquele...
E hoje eu sei que ele é tão pecador quanto eu, rapaz. Deus conhece a gente, irmão. A gente não precisa mudar de... Tem gente que ora e começa a jogar na cara de Deus, porque você falou, que lá está escrito que você falou que ia fazer. A gente não precisa disso, a gente precisa ser o que a gente é. Tá com raiva, fala que tá com raiva. Tá mal, fala que tá mal. Quantas vezes eu na porta da igreja, irmão, eu sabia que estava ruim. E aí eu chegava lá, e aí, irmão? Como é que tá? Beleza? Aí, beleza, pastor. Eu falei, As pessoas chegavam sorrindo dentro da igreja, eu sabia que aquilo ali era para esconder tristeza. A gente não precisa ser assim, não. Deus conhece o nosso coração, irmão. Eu preciso acabar, senão vira vigília, o tempo já está passando. Batam e a porta será aberta. É dinâmico, vai acontecer. Deus é fiel. Bata e a porta será aberta. E a questão aqui não é se você tem batido. A questão aqui é onde você tem batido. Será que você está batendo na porta certa, irmão? Estamos aqui conjecturando, pensando, refletindo. Será que as portas que eu tenho batido são portas que realmente Deus abriu para mim? Eu quero voltar um pouco naquele ponto que eu falei. Irmãos, tem portas às vezes que não abrem, porque se elas abrissem, elas levariam a gente para um abismo. Pensa nisso, tá? Sabe por quê? Provérbios capítulo 14 diz pra gente que há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. E o nosso Deus é um Deus que concede a gente zoe, uma vida zoe, é uma vida abundante, é uma vida que vaza, é uma vida que extravasa, é uma vida que transborda, é uma vida que vai além da concepção humana de entender o que é alegria. Porque a nossa alegria não se prende somente se nós estamos com saúde ou não. A nossa alegria não se prende se nós estamos com emprego ou não. A nossa alegria está no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, porque é Ele que supre a nossa realidade, a nossa necessidade, porque é Ele que cuida de nós quando vamos deitar, e é Ele que está conosco quando levantamos e vamos trabalhar. A nossa alegria está no Senhor, irmão. A nossa expectativa precisa estar nele, e é por isso que eu quero te dizer aqui uma coisa. Viver um novo de Deus, você e eu, nós precisamos nos esforçar para isso. Nós estamos vivendo um tempo de transição. A igreja de antes nunca mais será a mesma. Bota isso na sua cabeça. Tem gente que nunca mais vai voltar às celebrações presenciais. Precisamos botar isso na nossa cabeça. As coisas estão mudando e nós precisamos estar atentos a isso, irmãos, em nome de Jesus. Se eu quero viver o novo de Deus, eu preciso transicionar a minha mente, entender que eu preciso me submeter a Ele para que eu possa experimentar essa nova realidade. E isso depende de você, isso depende de mim somente. Que bom que vocês têm uma igreja bonita, pastores bonitos, abençoados, comprometidos, mas eles nunca vão conseguir fazer por você. Uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade é que as pessoas hoje, elas estão assim, tão dependentes, elas não querem ser lideradas, elas querem uma bengala. A gente precisa caminhar também, irmãos. A gente precisa tomar a nossa cruz e seguir, cara. Tem coisas que você vai ter que enfrentar, não vai ter jeito não, irmão. Ninguém vai enfrentar por você, não. A gente pode te ajudar, fala, vai. Uhul! Vai, irmão! Assustou, irmão? Eu estou me controlando hoje aqui, rapaz. Estou aqui que eu estou com a mão suando, quero voltar agarrado, rodando já. Eu estou, primeira vez, fico com vergonha. Aqui que eu estou nervoso. Vamos viver essa nova realidade, irmãos. Sabe?
É uma realidade muito interna, de entender que, ei, é a intimidade que eu preciso chegar, é lá que eu preciso ir. Porque se eu bater, a porta vai se abrir, se eu procurar, eu vou encontrar, porque eu sei a fonte que eu estou indo. A fonte que eu estou indo é o Senhor, cara, e Ele não decepciona muito. Ele vai me responder no dia certo, na hora certa. Ele vai acalmar o meu coração, Ele vai me dar paz. Ah, gente, a forma como eu vim aqui hoje foi uma forma assim muito Deus, né? Foi muito Deus. E uma coisa eu tenho certeza, o Deus que eu sirvo, Ele não é Deus de confusão. O Deus que eu sirvo, Ele é lindo, cheiroso, maravilhoso, poderoso, Senhor do tempo e Senhor da nossa vida. E a pastora, a Érica, falou comigo hoje um negócio à tarde muito legal, que eu também falo muito isso, eu creio muito nisso. Deus, Ele não ajunta pessoas, Ele une propósitos. E escuta, irmão, eu vim aqui hoje, eu trouxe uma palavra do meu coração, porque Deus falou comigo isso aqui foi comigo. Sabe por que foi comigo? Porque isso aqui, a gente acaba sendo muito profissional nisso aqui. A gente aprende a ser profissional, a preparar sermão, a empolgar o povo, a homilética, a exegese, a hermenêutica, o hebraico. E eu falei, eu não quero viver isso, cara. Eu quero falar daquilo que eu vivo, mano. Porque senão eu vou ser um hipócrita, um mentiroso sem vergonha. E eu não quero ser isso não, cara. Eu não quero puxar pra mim capa de ser super-herói, de ser super, ultra, mega, power, bom. A gente é tudo igual. Só temos responsabilidades diferentes no reino. E nós precisamos entender que cada um tem o seu lugar. Que vão culminar para o mesmo propósito. Que é estabelecer o reino de Deus nessa terra. E glorificar o Pai, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Comunidade Evangélica Cura, foi um prazer conhecer vocês. Edson, um prazer, irmão. Obrigado pelo carinho de me receber. Teu abraço é bom demais. A pastora Érica deve estar aí, talvez, nos acompanhando, né? Quero agradecer o carinho, a atenção de vocês. Eu queria, assim, com muita humildade, fazer uma oração com vocês. Liberar uma palavra de Deus para a vida de vocês. Unir a minha fé com a tua, porque a gente está no mesmo barco, caminhando para o mesmo lugar. E nós vamos chegar lá, ou não vamos? E a gente tem que andar alinhado um com o outro, um exército. Isso aqui que a gente está fazendo é um tempo de alinhamento, de estratégia de guerra, de alinhar alguns pontos e sair daqui pensando, realmente eu preciso rever algumas coisas. Se eu quero viver um extraordinário, se eu quero viver um nível um pouco mais profundo, se eu quero viver um novo com Deus, se eu quero começar a enxergar as pessoas de forma diferente, se eu quero começar a analisar a dificuldade do outro como a minha também, eu preciso ir para os pés do Senhor, porque lá Ele me mostra que nós temos o mesmo valor, porque o preço foi pago por todos nós, não por um ou por outro. Vamos ficar em pé? Você que está acompanhando a gente em casa aí, eu quero dizer a você uma coisa. Às vezes a gente está ministrando e pede para o povo ficar em pé em casa, o povo fica meio com vergonha, né? Às vezes tem alguém aí com você. Mas olha, eu creio que essa oração que a gente vai fazer aqui agora, ela pode atingir você que está no presencial e você que está na sua casa também. Essa comunidade, ela é profética. Ela tem como tema principal cura. E eu creio que o meu Deus é um Deus de cura. Porque a mão do meu Deus vai aonde a mão do médico não vai. Porque eu creio que Deus pode fazer aquilo que a nossa mente não entende. O meu Deus é o Deus do extraordinário. Nossa oração agora vai ser a seguinte: Deus, alinha a gente com o que o Senhor tem. Pai, o nosso coração precisa estar prostrado diante da Tua presença. E aonde tiver um espírito do mal, qualquer insinuação contrária, isso tem que bater em retirada. Porque a nossa casa, a nossa família,
tudo aquilo que nós temos e somos, nós declaramos que pertence ao Senhor. E nós rejeitamos. Nós cancelamos. Não aceitamos que o inimigo venha tentar se insinuar. Nós não aceitamos. E pedimos, Espírito Santo de Deus, Tu és Deus de perto e longe. Tu és Deus no presencial e no online. Em cada casa, em cada lar, em cada coração, Espírito Santo, que o Teu vento passe, trazendo um tempo de renovo, um tempo de batismo espiritual, um tempo de renovação, restabelecendo saúde, realinhando propósitos, acendendo as chamas nos corações, chamados, ministérios, missões, levitas, obreiros, pastores, homens, mulheres de Deus, Pai. Ô Pai, toca, Senhor, porque eu sei que o Senhor pode, e alinha a gente com a Tua vontade, alinha a gente com o Teu querer. Irmão, eu queria que agora você comece aí a orar a Deus e falar palavras ao Senhor. Se for de chorar, chora. A gente vai estar adorando a Deus aí. A gente vai estar louvando ao Senhor, daqui a pouco eu vou orar. Mas eu creio que você tem algo especial, um cântico novo, nada ensaiado. Eu creio que você tem algo a dizer a Deus, a entregar a Ele. Eu não sei o que é, eu não preciso ficar aqui profetando, eu não preciso ficar aqui tentando adivinhar, irmão. Abre o teu coração aí, libera aquilo que Deus está colocando aí, aquilo que está queimando aí. Anjo da morte não entra, estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você.